nesse tema, mas, por outro lado, a gente vai encerrar um tema agora, depois a gente conversa como é que a gente acerta isso, e na semana que vem a gente começa um tema novo. Então, a semana que vem, de certa forma, a gente não tem muito pré-requisito das aulas passadas, né? A gente vai só acertar aí as atividades que foram relativas a essa parte dessa atividade. Aí depois é tranquilo, a gente vai começar temas novos, então você não vai ter precisar tanto dessa parte para as atividades novas, né? Só para as atividades anteriores, e aí a gente vai, acho que vai te ajudar nesse ponto. Se tiver mais alguém que começou um pouco depois, ou estiver começando agora, aí tá tranquilo que a gente vai começar um tema novo, né? Eu Hoje a acho, gente vai finalizar. eu acho que fomos 2 ou 3 que entramos aí. Então, para quem entrou agora, depois até me manda uma mensagem para eu ver direitinho quem foi. No sistema nosso aparece, mas os últimos que entraram não apareceu como ingressante. Não sei por que exatamente. Antes estava aparecendo, agora não apareceu. Mas depois vocês me mandam uma mensagem, a gente, né, vê aí uma maneira de recuperar isso daí. As aulas, a maioria está gravada, né? Então dá para passar aí, ver os vídeos, ver algumas coisas. Uma ou outra que eu esqueci, hoje eu lembrei, gravei. Então a ideia era gravar todas até ter os últimos ingressantes, até para poder recuperar. Mas hoje eu não vou conseguir ajudar quem está começando hoje, porque a gente está fechando um tema. Mas semana que vem, com certeza, a gente vai começar um tema novo, vai ajudar vocês. E aí então, continuando aqui para a gente fechar esse tema, a gente está falando aqui da simplificação por 4 variáveis, e aí eu tenho um novo mapa, né, uma nova composição aqui das minhas letras, uma nova ordem. Então, isso é aquele pedaço que a gente tinha comentado, que de fato a gente tem que decorar, não tem muito como escapar de decorar um pouco a posição. Um pouco, porque a gente decorar não a posição, mas pelo menos aqui como formar as letras nesse diagrama, né? Vamos ver aqui um pouquinho, é parecido com o que a gente tinha visto anteriormente, não é muito diferente. No caso aqui, pause que deu uma parada aqui, foi. Aqui a gente tem a sequência em binário aqui, né, se eu for considerar aqui a sequência dos 4 bits, né, e eu tenho uma ordem específica que eu posso fazer aquela maneira de fazer o cruzamento aqui das letras, mas eu tenho uma ordem específica aqui, ó, 0, 1, 2, 3, é o mesmo lá do 3 variáveis, né? Ele alterna a última casa com a penúltima, só que aqui também, ó, caso 6, observem aqui que nesse aqui ele pulou, caso 6, 7, né? Do 7 ele pula para o 8 aqui embaixo, então tem uma ordem, né, diferente aqui para fazer essa operação. Mas sempre é assim, 4 variáveis a gente tem esse esquema. Se fizer também né, pelo cruzamento aqui das letras, vai acabar batendo nessa ordem, então não vai ter problema nenhum. Mas vamos para um pouco mais prático aqui, né? No caso aqui, lembrando que eu tenho uma saída genérica aqui, né? Uma saída chutada, só para a gente dar uma olhada no exemplo. E como é que seria isso aqui, né, no mapa? Então, é transportado essas saídas naquela sequência que estava aqui anteriormente, né? Então, pego as saídas e transporto aqui para o mapa na ordem que está aqui. Então, basicamente é seguir essa ordem, né? Não tem muito o que fazer. O último está aqui, né? Que é esse último 1 aqui. Então, é decorar mesmo essa sequência, ou decorar não, porque eu não vou exigir que decore, né? Decorar eu digo para, né, poder aí, se tiver que fazer uma prova, alguma coisa assim. Se fizer 2, 3 exercícios, também decora. Mas aqui, ó, o primeiro, aí o segundo está aqui, o terceiro vai lá na frente. Então, vai invertendo as posições, né? Da mesma forma que está aqui. A penúltima linha está aqui, a última linha acaba estando aqui, o último, né? Nosso último aqui, o nosso 15, né, seria o último aqui, está aqui no meio. Então, meio que fez 2, 3 vezes também, acaba pegando o jeito disso aqui, né? E aí o que muda aqui são as possibilidades de agrupamento. Então, lembra que a gente tinha
múltiplos de 2 ali, né? Ou potência de 2, né? 6 é múltiplo de 2, mas não pode, tem que ser potência de 2. Então, eu posso pegar 2, 4, 8, ou, né, os 16, que não teria sentido, porque eu teria todas as saídas 1. Então, 16 não tem sentido, mas pode ter, se tiver tudo 1, matematicamente a gente consegue calcular, né, embora não precise do circuito. Mas, então, o normal será pegar os 8, né, se caso essa simplificação acontecer. Se puder pegar os 8, evidentemente. Nesse aqui, até está feito ali, mas para a gente ver. O ideal aqui, então, dos círculos é o quê? Pegar o maior possível. Quanto maior, mais simplificado eu terei. E aí, quando eu pego um desse, eu falo, já peguei quase tudo, né? Já pegou quase todos os número 1 que eu tenho, né? E veja que se eu for usar aquela outra técnica, eu vou ter uma equação gigante, porque eu tenho vários número 1 aqui, né? Vou pegar todos aqui, eu vou ter várias saídas 1. E aí, quando eu coloco no mapa, eu já simplifico um monte de uma vez. Mesmo assim, eu tenho esses 2 aqui sobrando e esse 1 aqui sobrando. E aí, o que eu faço com ele? Eu tento pegar o maior agrupamento possível novamente. Nesse caso aqui, eu tenho esse agrupamento que pega esses 2. E agora aqui eu tenho esse que pega esses 4. Então, eu tenho que pegar o maior possível. Então, posso pegar só os 2? Posso, mas se eu pegar o 4, é o grupo menor. E aí, essa expressão já sai, né? Dessa forma, ele já sai Professor, simplificado. Pode falar. você só Pode não falar, Guilherme. pegaria os 6 ali, porque os outros dois que estão na direita ali, você tá no C, né? É por isso? Não, na verdade é porque tem que ser 2, eu não posso pegar 6, em nenhum caso. Né? Por quê? Tem que ser potência de 2. Ah, Né? tá. É. Ok. Então é 2, 4 ou 8. Então, Ok, às vezes eu valeu, falo assim, professor. tem que ser múltiplo de 2. Não, não é múltiplo de 2, é potência de 2. Então é 2, 4, 8, ou, no caso aqui, os 16. Então, aqui eu só tenho a opção Professor, de pegar esses 4. não Pode falar. poderia pegar também, então, só os 2 primeiros uns aí, então. Então, Em vez de... isso. Poderia em termos, né? Se eu pego só os 2 primeiros uns, vai bater com a saída, mas vai deixar de simplificar. Veja que quando eu pego mais 2, quando eu pego os 4, eu elimino o D. Então, eu eliminei mais uma letra. Entendi. Como o objetivo é simplificar, né? Porque às vezes acontece, fala assim, mas se eu pegar dá certo. Se você testar, vai dar certo. Mas o objetivo é simplificar. Então não deu certo, né? Então fugiu do objetivo. Entendi, obrigada. Aqui já não tinha jeito, eu só tinha 2 para pegar mesmo. Né? Não tinha como eu pegar 4, né? Porque eu não posso pegar 3. Então, o de cima só sobrou os 2. Agora o de baixo eu tinha como pegar 4. Então, mesmo com essa saída cheia de saídas 1, ou seja, isso é bom ou ruim? Bom, depende, né? Eu vou ter que simplificar para descobrir. Né? O bom seria o quê? O circuito menor possível. Então, o custo menor desse circuito, ou até se for um processador que vai executar essa lógica, eu tenho também um processamento mais rápido. Aqui, então, o círculos vai dar esse aqui que está... se ele pega 2, ele elimina uma letra. Se ele pegou 4, eliminou 2. Se pegar 8, eliminou as 3. Então, eu vou vendo as regiões que eles estão aqui. Né? Nesse caso aqui desse círculo de baixo, pegou 4, né? Ele não eliminou o A, porque ele está só em A. B ele eliminou, porque está nas duas regiões. O C barra ele não eliminou. E o D ele eliminou. Se eu circulo só 2, ou seja, se eu pego esses 2 aqui do meio, eu ia colocar um D barra a mais aqui. E aí eu estaria perdendo um pouquinho dessa simplificação. E aí vamos para o círculo maior. Ele eliminou quase tudo, né? Quase tudo, porque tem que sobrar uma letra aqui. Ele sobrou só o D. Eliminou o A, o B, o C. O D
ele está na região do D, então aqui é só D. Ficou só uma letra. Pareceu um 0 aqui, mas imagine que aqui é um D. Fui corrigir, piorou ainda, né? Acredito na sua palavra, professor. Então, tem que ter imaginação, às vezes aqui, não, é um D. Ficou feio. A letra já não ajuda. Agora parece um D, mas tem que ter um pouco de imaginação também. Mas vamos lá para o último aqui. Esse aqui já não eliminou muito, só quando o círculo é menor, elimina menos. Se for um termo só, não eliminou nada, ou seja, eu tenho as 4 entradas nessa equação. Nesse caso aqui, qual que ele elimina? Eliminou o D lá embaixo. Mas ele está aqui em A barra, B barra, C. Essa é a minha expressão aqui. Ou seja, minha saída está aqui. Uma coisa que a gente observa fácil é que se o D for 1, a saída é 1. Então eu posso conferir aqui todos os meus Ds para ver se isso tem sentido. Como está no mapa ali, né, dificilmente vai... Tá fácil de enxergar no mapa. Então a conferência até é redundância, mas de repente trocou ali uma posição na hora de transportar. Então a gente já vê aqui que o D ele tem coerência mesmo na tabela, né? Aí eu tenho as outras operações que eu posso fazer também, onde A e C, né? Onde A for 1 e C for 0, né? Eu vou ter mais de uma condição dessa, porque o A é 1 e o C é 0 aqui, né? Então eu tenho essa linha aqui, tem o A é 1 e o C é 0. Aqui também, né? No de baixo também, então eu tenho mais um aqui. Aqui também, tenho mais outro, né? O A é 1 e o C é 0. Então, eu vou ter mais de uma condição, porque aqui ele eliminou a outra letra, né? Mas coincidiu. Se coincidiu, por isso que eliminou a outra letra. Porque eu tenho mais de uma condição, todas as condições onde A é 1 e o C é 0, minha saída é 1. Aqui já é menor, né? Já falta o D, mas eu tenho aqui onde o A é 0, B é 0 e o C é 1, minha saída é 1. Então, 001. 001, minha saída é 1 aqui também. Nas duas aqui, né? 001, 0001. Por isso que ele eliminou, né? Na verdade, está eliminado, o D não está fazendo diferença para aquela entrada. Por isso, sim, que acabou sumindo, né? As outras, circulei o outro do lado aqui do D, mas a gente acaba conferindo aí toda a expressão nesse caso aqui, né? Então, é uma forma aí de pegar uma tabela e já de cara aqui a gente simplificar e conferir. Essa maneira de conferir é mais para ter certeza. Só que, por exemplo, tem uma questão da prova do ENAD, né, que é a prova que vocês vão fazer aí. Acho que a professora Divani já até explicou, né, que a prova é uma prova para fazer uma avaliação do curso. Pelo menos umas 2 questões que eu vi que tinha relação com isso, era uma tabela e as equações. Então, para você simplificar, era mais fácil conferir na resposta, né? Que não é um exercício real, né? Um exercício só para treinar aí se tem conhecimento na área, porque o real você não tem a equação, você só tem a tabela. Mas se eu tiver várias respostas, eu confiro, né? Que nem essa daqui, eu confiro e percebo que na tabela ela bate com as respostas, né? Às vezes tem lá uma questão que tem um C aqui, então não interessa chutar aqui qualquer equação, é parecida, né? Eu tenho aqui A mais C e o resto é igual, né? Como é que você sabe? Bom, você não sabe, você tem que conferir. Mas numa equação dessa, está falando que se o C é 1, minha saída é 1. E aí eu posso conferir. Aí eu vejo aqui, o C é 1, minha saída é 0, essa aqui está fora. Então, eu vou, claro, pelo caminho mais fácil, o resto eu vou conferir. Mas vou pelo caminho mais fácil, quer dizer, se eu eliminar que essa aqui está errada, o resto está errado, acabou essa equação. Então, às vezes,
conferir acaba, né, se for um exercício de prova com algumas alternativas, bater as alternativas acaba sendo mais rápido. E às vezes é a única maneira, porque se você simplifica, de repente a resposta foi feita uma simplificação por álgebra de Boole ou aquelas questões que você pode selecionar mais de uma resposta correta, né? Não na prova, não tem essa, mas aqui nos mapas às vezes tem. Eu tenho opções de circular que são diferentes, que dão respostas corretas. Aí você fala, bom, eu vou fazer uma resposta, às vezes não bate com a correta do exercício, que é alternativa, né? Então, às vezes, conferir é uma prática que pode ser adotada aí para fazer um treino, né? Eu não vou mandar um monte dessas para vocês, não. É só vou selecionar alguns para mandar como tarefa, mas para treinar e fixar esse conceito na hora que for necessário. Aqui no material, o material já está lá disponível também, tem a resposta ali, né? Eu só rabisco ali para a gente ter uma prática disso, né? Aqui, essa aqui que eu lembro que, né, teve gente que até achou mais fácil assim, então também vale. De qualquer forma, eu tenho que decorar a posição das letras no mapa, então o mapinha eu tenho que fazer. E aqui são as respostas, né? São todas as respostas que, lembrando isso aqui não é um menos, tá? Era para sair uma seta. São todos os que dá 1, né? Porque aqui na expressão, né, você coloca todas as expressões que dá 1. Então dá para substituir da mesma forma aqui, né? O A barra, B barra, C barra, D barra é o cruzamento de todos os barra aqui. Então esse aqui é 1. E aí na sequência, mesma coisa, eu vou colocando 1 a 1 todas as, né, tudo que bate aqui. Então se esse aqui é o último, por exemplo, mesmo que eu não saiba onde está, né, não sei que é o último, eu vou lá no A barra, tem a região, né, tem a região inteira aqui do A, né? Aí me limito a AB, depois ABC, ABCD. Meu 1 está aqui. Se eu for considerar o último aqui, né? Pode estar, aqui está na ordem, né? Mas você pega lá um exercício, não vai estar na ordem, só para, né? Vai estar fora de ordem para dificultar um pouquinho. Mas aqui é o mesmo esquema, né? Só vou transportando esse 1 para cá, para que todas as minhas equações aqui, todas as minhas multiplicações estejam na tabela. Essa é a ideia, né? Tranquilo essa parte aqui? Dá para pegar aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui a barra B barra C barra D. Então, é tudo barra e o D é o próximo, né? Conferindo aqui, né, todas as entradas. Aqui é a mesma coisa, a barra B barra C D barra. Tá aqui, tá na ordem aqui, né? Não sei se estão todos na ordem, porque eu não lembro se não estão todos na ordem. Esse aqui já tá fora, porque é o A barra B, tá embaixo, né? Então, eu estou na região do A barra B, C barra D. Então, tem um aqui. E aí, a gente pode ir fazendo todos aqui, mas esse aqui eu já tenho até aqui a resposta dos dois ali. Até conferir para ver. Tive a impressão que coloquei um na posição errada. Não, é porque aqui está mais bonitinho, né? Está mais arrumadinho, só com a letra um pouco melhor que a minha. Mas aqui, então, transportou tudo para cá para facilitar a simplificação. Em alguns casos aqui, né, a gente... aqui é típico de tirou a expressão da própria resposta. E aí eu posso ter opções de circular. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um círculo bem evidente aqui, ó, que são os 4 aqui. Aí eu tenho esses dois aqui, para pegar esse. Aí eu tenho que lembrar daquela parte tridimensional. Esse aqui já é ruim de enxergar. Porque vai tender a pegar assim, né? É uma opção, pode. Mas eu também posso pegar de outra maneira aqui. Vou apagar esse aqui. Assim eu poderia, mas deixaria de simplificar um pouquinho. Outra maneira é pegar assim.
né? Então, se eu posso pegar de cima e de baixo, porque eles estão grudados um no outro, né? Considerando que é tridimensional. Ou posso pegar da lateral. Aqui a melhor maneira de pegar, para simplificar, de fato, não é nenhuma nem outra. É, no caso, pegar todos como um círculo só. Esses 4 aqui, na verdade, eles estão agrupados. Porque esse 1 está do lado desse, esse está do lado do outro. Então, eu tenho 4 agrupados. Só que eles estão nas pontas. Então, dá uma impressão ruim que não é o mesmo círculo. Mas se eu considerar que isso aqui, né, está grudado aqui e a parte de cima grudada na de baixo, né, seria aqui seria nem um tubo, né, porque seria um tubo na vertical e na horizontal aqui, né, seria uma bola isso, mas aí isso estaria junto. Então, dessa forma, eu tenho uma simplificação bem, né, significativa aqui em relação a toda essa expressão aqui, né. Seria, então aqui não daria um cubo também, porque eu teria que repetir isso aqui, né, cubo eu teria mais partes, né? Não sei que formato se dá um formato possível de descrever, né? Porque se eu juntar a parte de cima com a daqui, vai ficar um tubo. Mas se eu juntar essa com a outra, não vai dar certo. Então eu tenho que, né, imaginar 2 tubos aqui para poder enxergar isso, né? Não seria as 8 faces de um cubo aqui, né? Seria juntar tudo isso daqui. Mas, na verdade, seria essa dimensão, né? Essa parte está colada com essa e essa parte está colada com a outra. Com 3 entradas dá para desenhar num papel e dobrar, né? Essa daqui já não dá muito para fazer essa dobra. Mas a ideia é enxergar que um está do lado do outro, né? Dobra 2 vezes, né? Que vai enxergar isso aí. E aí aqui o que vai dar? Bom, 1 por 1 aqui, né? Esse círculo aqui, eu estou eliminando, na verdade, estou com 4, né? Um círculo com 4 termos, então eu eliminei 2 variáveis. Se tivesse 8, eliminava as 3, né? Ou se tivesse 16, não sobrava nenhuma. Mas aqui, então, eu estou eliminando A e B, e eu estou lá em C barra D. Aí eu tenho esse pequenininho do meio, né, que ele eliminou só o C barra. Então, ele está lá, né, que seria esse aqui. Ele está em A, B, que ele está na região do B, e D. Ele eliminou o C, porque ele está aqui nos 2. E esse das pontas aqui, né, eu tenho que observar ele melhor, que ele eliminou o A, que ele está nos 2, a região do A, ó, tem a divisão aqui, mas o B ele está na região do B barra, então eu tenho aqui B barra. No C, ele eliminou o C, porque ele está nas duas, e o D barra ele não eliminou. Aqui só, daqui vem para cá, né? Essa aqui seria a minha saída, então um circuito bem menor aí do que o circuito sem a simplificação. E aí isso sim seria, né, uma simplificação bem significativa se a gente considerar, né, que o circuito inicial aqui estava esse grandão aqui. Então, chegar aqui por álgebra de Boolean vai ser bem mais trabalhoso. Até 4 variáveis fica bacana, a gente consegue fazer uma simplificação razoável aí, de forma até que, né, relativamente rápida. Tranquilo? Deu para pegar essa ideia? Dá para, né, fazer alguma coisa assim? A gente vai ter atividade aí que o material também está na sequência ali, está certinho para vocês poderem só depois fazer uma comparação. Coisa rápida, tá? Eu vou postar depois, é coisa que não vai demorar muito para ser feito, não. Tem esses aqui exemplos, tem todas as respostas. Às vezes eu rabisco aqui para pegar o passo, né? Para enxergar ali o passo, mas ele tem aqui as respostas.
Quando eu tenho mais de 4 variáveis. Pode falar. Perguntar ali referente ao último exemplo que você fez, eu poderia estar fazendo uma quadra também com os termos de baixo aí com B barra, C barra? Circular ele de embaixo? Não entendi. Como assim? Deixa eu voltar aqui. Seria desse mapa mesmo. Isso. Aí, no caso, você fez uma quadra com B barra, D barra. Se eu pegasse os termos de cima, por exemplo, o 1, que seria A barra, B barra, C barra, D barra, isso, com o de cima, poderia fazer também. Isso. Sim, você poderia, nesse caso, se eu não tivesse esse 1 aqui, né, na direita. Porque aqui eu faria isso, ia sobrar aquele. Aí eu ia ter que pegar de novo. Então, eu ia aumentar a expressão. Mas se, por exemplo, não fosse 1 aqui, aí sim. Aí estaria certo, porque você estaria pegando uma quadra, né? Supor aqui que seria... Né? Vale o exemplo ali que você comentou. Se fosse, no caso, aqui fosse 0, ficou feio 0, mas aqui fosse 0, aí eu pegaria isso aqui, por exemplo, poderia pegar. Ah, entendi. E aí depois pegava esses 4 e ainda pegava esses 2 aqui. Aí sim, sem problema. Ah, beleza, valeu. Mas como eu tinha um do lado, pô, pega todos e já reduz aí o circuito. Ah, valeu. E aí se a gente tiver mais, né, aqui eu tenho 4 variáveis, então eu tenho A, B, C, D. Se eu tiver 5 variáveis, aí o mapa começa a ficar chato, né? E não só porque, bom, é chato, mas tem que fazer. Não é isso, né? Não é só por isso, né? Aqui está até uma outra nomenclatura que eu vou mostrar no final, mas aqui está até o exemplo que está no livro. Eu tenho que fazer agrupamentos, porque daí aumentou as variáveis, não fica um mapa grandão numa dimensão só, eu preciso fazer... Na verdade, não tem como desenhar assim, eu vou desenhar um embaixo do outro e vou imaginar que está um em cima do outro. E ainda com a parte tridimensional de cada um. Começa a ficar ruim de enxergar, né? Até 4 variáveis é bem tranquilo da gente enxergar. Passou, né, de 4, começa a ficar mais complicado de enxergar. Embora possível, porque os agrupamentos vão estar no plano e pegando embaixo, podendo agrupar, né? Aí sim você considera um em cima do outro ali, você vai poder pegar, né, agrupamentos aí com formato de cubo, vai começar a ficar mais difícil de enxergar, né? Mas aqui a gente já não usa mais isso também, né? A gente não já começa a usar outra tecnologia, né? Se fosse aí, né, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, no começo dessa tecnologia em si, né, aí não tinha jeito, porque os processadores eram muito caros. Né? Então, hoje a gente fala isso não porque fala, não, é porque hoje eu vou quebrar o galho da galera e não vou usar isso. Não é, porque aí eu vou ter muitas entradas e aí o custo passa a ser interessante usar outras tecnologias. E o que acontece quando eu tenho 4 entradas, por exemplo, nesse exemplo que a gente está vendo? Até 4 ali, a gente usa para apoiar um circuito, né? Então, aqui ele já faz um processamento de algumas entradas para entrar num processador que vai ter toda uma lógica programável em cima disso. Então, a gente combina as duas coisas, né? Tem muita gente que estuda lá os processadores e às vezes não enxerga algumas coisas que poderiam resolver um problema num projeto com 1, 2 portas lógicas. Então, tem que ter em mente isso, né? Mesmo que na hora não saia o resultado de uma vez, fala, pô, já imaginei o que eu vou usar, mas tem em mente que eu posso sim ter uma tabela dessa com várias, né, com 4 entradas, as saídas que eu defini no meu projeto, e isso vai ser um pedaço de um projeto maior. E aí eu uso uma estrutura com portas lógicas para já dar uma resposta que vai ser lida ali num processador, por exemplo. E aí pode ser que aqui a gente consiga otimizar aí parte de um processo. Então, essa é a ideia que tem que ter em mente. Oi, pode falar. Se a gente fizer a simplificação pelo mapa de Carnot, é possível a gente conseguir mais de uma expressão?
por exemplo, a gente não fez algum grupo específico, a gente fez 2 grupos, ou coisa do tipo, e a gente acabou colocando mais portas lógicas. Tipo, a gente não fez simplificação otimizada, mas ainda assim a gente tirou alguma expressão equivalente. Ah, sim. Se você, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, nesse exemplo, em vez de circular 4, você circulou 2 e não circulou as 4, não vai estar, assim, vai funcionar, né? Porque, ó, por exemplo, essa última aqui, né, ela está aqui no AC barra, certo? Seria o A do C barra. Se eu não circulei as 4, circulei só 2, ele virou AC barra D barra. Juntou mais uma letra. Isso está certo na saída. Só que você deixou de otimizar. Mas vai funcionar, né? Então, às vezes você não vai detectar o erro. Se você, por acaso, não fez corretamente, mas circulou correto, o problema é se você circular um 0. Aí sim, aí você transformou aquele 0 em 1 e uma das saídas vai dar errado, né? Em uma combinação de entrada não vai bater com a tabela. Mas se você circulou dentro da regra, você vai anexar uma porta lógica de forma desnecessária. Mas a saída ainda assim vai estar correta. Por exemplo, se eu pegar aqui e circular esses 2. Isso aqui está correto, esses 2. Desnecessário circular. Mas se eu tirar a expressão daqui, colocar na expressão, colocar para funcionar na tabela, vai dar certo, né? A saída vai ser, ainda assim, eu tenho a saída da tabela. Então, eu tenho várias possibilidades aqui de... Nesse caso aqui, as outras deixar de simplificar seria uma falta de simplificação, que é um erro, porque o objetivo aqui é simplificar. Mas não ia ser detectado como um defeito, né? Por aí. Agora, tem casos que tem 2 opções e as 2 estão simplificadas e são diferentes. Então, né, não tem jeito em alguns casos, né? Você tem 2 opções, aí você circula para um lado ou para o outro e vai acabar sendo expressões diferentes, mesmo tamanho, né, inclusive. A gente tem alguns casos, e aí a gente usa isso, né, em algumas condições, por exemplo, que são condições irrelevantes, né? Tem um projeto que é uma parte que eu faço com o pessoal da disciplina, né? Tem a disciplina do curso de eletrônica digital, que a gente continua aí nessa parte um pouco mais, que tem condições irrelevantes, né? Por quê? Porque tem algumas entradas não são relevantes para o projeto. Tem um contador binário que ele vai mostrar num display, aqueles displayzinhos numéricos, aí, os displays de 7 segmentos. Só que, olhando aqui nessa tabela, né, não nesse exemplo, mas nessa tabela, eu tenho aqui meu 0, meu binário 0, meu 0 decimal. E aí eu vou ter aqui, lembrando da nossa conversãozinha lá, a conversão do binário lá, né? 4, 8, para fazer a conta, achar o 10 aqui, né? Eu tenho aqui o 1, 1, né? 1, 0, 1, 0. Então, eu vou ter aqui meu 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se eu estiver contando eu quero um circuito. Se eu tiver um circuito para jogar essas entradas num display de um dígito, isso aqui de baixo é tudo condições irrelevantes, porque isso aqui vai ser transformado em apenas um dígito. Então, eu só tenho 0 a 9. 10 já não me interessa mais. E aí, se eu quiser uma conversão, e aí é um circuito que a gente chega a montar no laboratório, tudo, né? Não no caso de vocês, a gente até... o que dá para fazer é até mostrar, né? O pessoal montar e depois voltar e mostrar. Então, pode ser que a gente veja esse circuito, né? E eu tenho um circuito, na verdade, que converte esses 0 a 9 em uma sequência para um display lá de 7 segmentos. E aí, para ter o 9, eu preciso realmente de 4 entradas. Porque se eu só tiver 3, ele conta até 7. Então, eu preciso de 4. E aí eu tenho várias combinações que são
irrelevantes, ou seja, não serve para nada. Essas combinações não servem. E aí, o que eu coloco na saída? Coloco 1 ou coloco 0? Né? O que é melhor? Não sei. Então, eu coloco X. E aí, no mapa, eu coloco X também e vejo o que é melhor ele ser. Se for bom para simplificar ele ser 1, ele vai ser 1. Se for bom ser 0, ele vai ser 0. Porque essas condições nunca chegarão, né? Eu não posso passar. Eu coloquei X no 9. No 9 não é para colocar X. Então, eu vou ter uma saída que não tem menor sentido aqui na prática, né? E aí, mesmo assim, eu tenho que colocar, porque o circuito tem 4 entradas do mesmo jeito. Então, eu tenho tabelas, por acaso vocês vêem tabela com X, não é o binário X. Na verdade, é porque tanto faz se ele for 0 e 1 para aquela condição. Né? Ou já suponha que no projeto, aquela condição, né, é irrelevante, não vai ter entrada para aquilo. Né? Então, aquela saída não importa. Então, quando essa situação de entrada é impossível, né, de acontecer, então possibilita aqui, ou não importa se acontecer, né, 0 ou 1 de forma indiferente. Então, nesse caso a gente coloca X e o X vai ser o que ficar mais fácil para simplificar. Vai ser essa condição. Nesse exemplo, né, aqui já mais genérico, aqui eu tenho um X aqui. Então, o que é legal esse X ser? 0 ou 1? Quando eu coloco na tabela, se ele for 1, eu simplifico bem melhor, né? Então, e isso é uma condição que, assim, essa entrada, na verdade, no meu sistema não vai existir. Ou se existir, é porque já deu algum defeito, não importa. Essa entrada não é para acontecer. Ou até se ela acontecer, não importa o que aconteça na saída, né? Então, coloco X. O X aqui pode não... Né, aqui se fala, bom, esse X aqui não está ajudando nem atrapalhando. Quando eu coloco no mapa, eu falo, opa, esse X aqui, ele vai ajudar se ele for 1. E aí eu uso ele como 1. Pronto. Né? Se eu usar ele como 0, o circuito é maior e deixei de simplificar. Né? Essa condição a gente usa em alguns projetos. Né? Aqui para a gente enxergar essa parte final aqui, ó, casos que não admitem simplificação. A gente tinha visto já, né, casos que não tem como simplificar, eles são condições únicas que não tem como. São as portas ou exclusivo, ou não ou exclusivo. Né? A gente tem, são casos que não dá para simplificar, já é uma porta lógica, inclusive, né, própria, mas vem dessas outras portas. Então, se eu usar uma porta dessa, falar, pô, por que o circuito integrado desse, né, em alguns casos, isso depende do mercado, acaba sendo mais caro? Porque ele tem mais complexidade lá dentro, ele tem isso aqui. Não existe, na verdade, essa porta aqui. Essa porta lógica não existe. Né? Ela é feita com a combinação de uma AND, dos inversores e uma OR. Então, isso vai estar dentro do circuito integrado. Então, não é uma porta única, ela depende das outras. E aí, claro, foi criada uma porta secundária. Né? Como secundária, ela existe, ela só não é uma porta primária. E aí, eu tenho essa maneira aí de usar essa porta quando for necessário. E aí, mudo o símbolo aqui só para indicar cada uma. Posso até montar uma em cima da outra, né? Pegar uma dessa, usar um inversor na ponta. Então, isso, de fato, é possível fazer. Mas é um exemplo de que não admite simplificação. Opa, aqui saiu torto aqui o exclusivo que estaria aqui, né? Seria o bolinho aqui no mais. Mas também aqui não tem como circular nada, não tem o que fazer aqui. Não tem como simplificar. E aí tem a porta que não é uma simplificação, é uma porta, né, secundária, pode simplificar o circuito, mas não é uma porta nova. E aí são um caso que também que não admite. E uma opção também aqui, menos usada até, mas possível, né? No caso que fica mais fácil agrupar o 0, né, eu posso agrupar o 0. Mas nesse caso a resposta não é o S, é o S barra, né?
E aí eu inverto a saída. Então, se o circuito aqui ficar mais simples e eu ponho o inversor, eu estou falando que naquela condição que der 0, eu inverto para dar 1. Então, aqui eu vou extrair o circuito, na verdade, o S barra, se eu quiser enxergar ao contrário isso. Pode ser útil em algum caso também, que você vê está cheio de 1. É que um monte de 1 acaba sendo mais fácil, porque nessa daqui, como é que é simplificar, né? Simplifico aqui e ainda simplifico aqui. Vai dar um circuito tão grande. E aí eu posso só fazer essa outra expressão. Então, aí vai comparar ali até o custo dessas portas lógicas para saber o que fica melhor. Isso, de fato, acontece em projetos que, né, se eu tenho mais uma opção, você vai lá, né, de falar assim, mas tem que pensar nisso, tal. Você vai fazer um projeto, você não quer fazer em 10 minutos só. Até quer, né, mas assim, não é necessário fazer em poucos minutos. É um projeto, você tem mais tempo para aquilo. E aí vai até nesse ponto do custo. Porque esse é o objetivo, né, fazer o máximo possível com o menor custo possível. Essa é a ideia. E aqui, né, esse exemplo aqui que a gente poderia até comparar, fazer aqui as inversões. O que a gente tem aqui? Né? Eu tenho a saída S barra, né, que deu no caso aqui A barra C barra. Né? Como eu tenho barra em cima, eu posso inverter dos dois lados. Né? Então isso aqui vira S. Na verdade é só o circuito final seria, né? Eu tenho isso com uma inversão ainda, que aqui no caso é essa notação, né? Seria inversão. Seria o quê? A barra, né? A outra notação que eu acho melhor de enxergar, né? Se bem que aqui eu rabisquei, não ficou bom. Eu teria a situação aqui de A barra, B barra, depois tudo, saldo parênteses, uma barra em cima. E aí eu tenho lá o teorema de Morgan, que quando eu tenho essa multiplicação, passa a ser soma. Só que já estava invertido. Então, se eu não tivesse a barra, né, ia ficar a barra mais... Opa, coloquei B, não, é C aqui. Fiquei errado. C barra. Mas isso aqui já estava invertido. Então, o resultado vai ficar o quê? 2 barra mais barra, que voltou, né, no A mais C. E aí eu tenho aqui, né, uma simplificação. Aí sim eu vou usar, no caso, o Morgan, para chegar na minha saída, porque eu não fiz a saída S. Né? Então, no mapa, eu nunca uso simplificação por álgebra. Não, mas se eu usar aqui a inversão, né, eu não fiz o circuito para saída 1, fiz para 0, então eu tenho que inverter. Nessa inversão, em vez de colocar uma porta lógica na inversão na saída, acabou entrando numa simplificação para chegar na minha saída S. Então, acabou sendo essa a resposta. Só que se eu pego aqui da outra maneira, eu tenho aqui como simplificar, pegando só a parte preta aqui, meu S vai ser meu A, meu C. Vai sair direto. Se eu pegar meu S barra, eu vou ter que fazer todo esse caminho para chegar aqui. Então, nem sempre é vantagem, né? Eu acho que nunca é vantagem pegar os zeros aqui, mas é possível. Então, mas aí você tem um caminho, matematicamente você consegue chegar no outro. Mas é mais dificulta do que facilita, né? Seria essa a ideia aqui. E aqui, para quem já estudou aí alguma coisa dessa parte digital, fez técnico, a gente tem uma outra forma de representar, que eu não costumo não usar, né? Porque se a gente usar duas formas de representar o mapa, vai piorar um pouco, né, o raciocínio. Como na bibliografia que a gente usa tá outra forma, mas a gente pode ver o mapa desta forma aqui também.
que por um lado pode facilitar uma parte, a parte de decorar um pouquinho o conceito, pode ser que facilita, né? Porque eu tenho aqui a numeração, que de qualquer forma está invertida aqui, ó. Eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, que seria a sequência aqui, né? 0, 0, 1, 2 e o 3, né? Só que dessa forma eu acabo enxergando aquela inversão aqui embaixo, né? Então a sequência aqui é até que melhorada nesse mapa. Os outros menores nem tanto, mas esse aqui, a sequência que eu vou colocar minhas saídas, acaba sendo um pouco mais fácil, né, de memorizar ali a nossa sequência, né? Mas aqui é só uma outra forma. Eu não vou, por exemplo, não usei isso porque eu também não vou pedir faz desse jeito aqui, né, com uma forma alternativa. Aí você pegar uma bibliografia, pega um livro que está tudo nesse exemplo, aí sim, né, vai ser dessa forma. Então, são duas formas aí de representar exatamente a mesma coisa, não tem diferença. Beleza? Bom, chegamos no final do tempo aqui. Próxima aula eu vou começar outro tema, mas eu vou colocar as tarefas e a gente abre a próxima aula para tirar alguma dúvida que eventualmente tenha nesses daqui, né? Alguma coisa que não bateu, tirar alguma dúvida. Então tragam na próxima aula e compartilhe a tela ou manda para mim lá no chat, para que não fique aí dúvidas nisso. Depois eu já coloco, hoje ou amanhã, eu já coloco a tarefa para que vocês possam utilizar aí esses mecanismos aí para treinar um pouquinho. Bom, então, alguma pergunta? Alguma coisa rápida para hoje, alguma coisa mais extensa, deixe para a próxima aula, né, para não atrapalhar a sequência de vocês. Vocês estão aí, né? Só para confirmar, vocês estão aí. Opa. Beleza, professor. Tá bom. Estamos aqui. Então, beleza. Valeu, professor. Boa noite. Ninguém respondeu, eu falei, pô, será que eu estava falando sozinho? Mas não. É que geralmente a gente fala, não, tranquilo, professor. Só que acho que ninguém tá com coragem de falar tranquilo. Ah, sim. Mas esse negócio, ele é meio que procedimento, né? Você pegou receita de bolo. Se bem que eu já errei bolo de caixinha, mas tudo bem. Procedimento, né? Você segue e dá certo. Chamar de receita de bolo não dá certo, porque nunca sai bom o bolo meu, mas tudo bem. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, semana que vem a gente, né, começa um novo tema, mas aí eu deixo um espacinho para a gente tirar a dúvida e resolver alguma coisinha disso daí. Senhor, a tarefa, quando que o senhor vai lançar para a gente começar a fazer? Eu já coloco... Hoje eu vou estar em aula agora, né? Porque eu tenho uma pronta, mas eu estou querendo modificar, então eu vou modificar, mas amanhã eu já coloco para vocês. Até amanhã, sem falta. Obrigado. Bom? Beleza, valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Falou. Bom final de semana, que não nos vemos mais essa semana. Mas é quase todo dia, um dia sim, um dia não, né? Semana que vem estamos aí. Professor, boa noite. Valeu, senhor. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado, viu? Todo mundo.